Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Vamos lá, vamos começar mais uma live aqui. Esperar mais um pouquinho, tá? Para os irmãos ir chegando. E eu sei que a maioria deve saber, mas vai no cantinho da sua tela aí embaixo. Você pode clicar compartilhar esse vídeo. E aí você vai começar uma sala de vídeo. Vai ter essa opção, iniciar. Aí você clica nela e você vai compartilhar essa live aqui com seus amigos. E é legal porque como o seu Facebook, né, pessoal, ele acaba alcançando os seus amigos, você vai poder compartilhar essa live da igreja. E assim você pode fazer em todas as lives, vai ser bem legal. Vamos montar várias salas de vídeo aí que a gente vai poder alcançar um número maior de pessoas. E assim compartilhando também essa mensagem, tá bom? Shalom, Deus abençoe vocês. Vou deixar os comentários ativos aqui pra gente conversar um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho uma história. Acho que vai edificar a vida de vocês também. Fala, Simone, Deus abençoe. Amém. Como a gente está com um número maior de pessoas, meu pai está assistindo também lá na África. Abraço, pai. Compartilha aí, pessoal. Embaixo, compartilhar. E aí você clica, vai ter a opção iniciar uma sala de vídeo. E aí você vai poder iniciar essa sala de vídeo, os seus amigos vão assistir com você. Você vai perceber que no decorrer da live o número de pessoas com você pode ir aumentando, porque os seus amigos vão assistir também essa transmissão. Então no cantinho da tela aí, compartilha e vai ser uma bênção. Irmãos, enquanto a gente continua aqui o nosso culto, acho que eu vou mostrar algo aqui que vai lembrar muita gente que está aqui assistindo aqui a live. Quem lembra desse objeto aqui? Uma girafinha, né? Eu tenho um cantinho aqui em casa. A gente tem várias coisas ali de algumas cidades, alguns países. E onde eu fui, eu lembrei, eu trouxe alguma coisa. E esse aqui, acho que muitos aqui sabem de onde veio, né? Veio lá da terra onde meu pai está, lá na África, Moçambique, aí o Maputo. E a primeira vez que eu estive na África, junto com o apóstolo e a pastora Kátia, é uma história, vou deixar aqui enquanto eu falo, tá? Deixa eu virar lá para vocês. Foi um momento muito especial quando eu estive lá na África a primeira vez. E eu lembro que eu fui com o apóstolo e o pastor Mateus lá no terreno da igreja, onde está construída a igreja hoje. E estava muito quente, muito quente, muito quente. Eu não conseguia ficar na areia, para você ter uma ideia assim, de tão quente que estava o chão. Eu não conseguia ficar de tão quente que estava o chão, queimava o pé. E aí a gente precisava tirar umas medidas do terreno para sonhar com a construção, né? E sonhar, e hoje a gente sabe que é um sonho realizado, mas não tinha nada, só o cajueiro, que já era um sinal de Deus pra gente. E aí eu lembro que estava muito quente e o apóstolo tinha acabado de passar pela cirurgia do infarto, ele tinha acabado de se recuperar de algumas coisas da cirurgia e estava muito quente. E uma das nossas preocupações era que ele passasse mal por causa do calor. E aí naquele momento de calor a gente pegou uma fita métrica, né, uma trena, e a gente foi medir o terreno.
E eu entrei na sombra, porque estava muito quente, muito quente. E aí o apóstolo pegou a fita da trena assim e saiu correndo assim, rápido, sabe? Andando rápido na areia, medindo. Mas assim, empolgado, assim, de uma forma maravilhosa. Aí quando eu vi aquilo testificou no meu coração o desejo de construir aquela igreja. E hoje está lá e eu pude participar dessa história. Então eu acho que isso, as nossas atitudes, elas fazem muita diferença na vida das pessoas. O apóstolo com certeza nem imaginava que o fato dele correr no sol com a fita ia estimular o meu interior a querer estar nessa missão. Eu já queria, mas mais ainda. E aí eu pensei assim, meu Deus, se esse senhor está empolgado desse jeito, cheio de energia, depois de uma cirurgia, e eu aqui cheio de saúde, eu preciso estar nessa missão. E aí foi quando eu me decidi estar lá, e a gente voltou depois e construiu a igreja. Então essa girafinha veio de lá, nessa época. Acho que muita gente tem aí, eu vi o pessoal comentando, tem um monte de gente que tem essa girafinha em casa. Uma lembrança da África. Amém? Abraço para o meu pai, para minha mãe, para os irmãos lá de Maputo, se estiverem assistindo com a gente. Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente dar início à palavra, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Quero te agradecer, Deus, por mais uma vez a gente estar aqui junto, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe, Deus, a África, Senhor. Deus, hoje o Senhor me trouxe à memória, Senhor Deus, essa missão. Peço, Pai, que o Senhor abençoe aquela nação, que o Senhor abençoe aquele povo, Senhor. Que a Tua salvação, Pai, continue a chegar naquele lugar. Deus, eu peço que o Senhor abençoe o pastor Mateus, o pastor Helena e a sua família. Que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre eles. Que a unção do Espírito Santo, Pai, esteja sobre eles. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja viva, Senhor Deus, na família deles, Pai. Que o Senhor continue a encorajá-los, a dar força, Senhor Deus, para continuar baseados, ó Deus, na Tua palavra e nos Teus princípios, Senhor. E que todo engano que Satanás possa tentar, ó Deus, jogar ao coração dos Seus filhos, dos Seus servos naquele lugar, que seja desfeito, Pai, em nome de Jesus, e que o Teu nome prevaleça, Pai. Peço, Deus, também que o Senhor abençoe meu pai, minha mãe, pastor Luiz e a pastora Rose, que estão lá em missão. Que o Senhor os guarde, ó Pai, nessa missão, nesses dias lá na África, e que a Tua vontade, Senhor Deus, se cumpra na vida deles e os Teus propósitos para aquele lugar, ó Deus. Não importa o tempo nem as condições, nós sabemos que os Teus propósitos, Deus, vão se cumprir. E nós cremos e sabemos de tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, este culto, essa palavra, que possamos estar em comunhão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. O pastor Hélio entrou aí. Shalom, pastor. Deus abençoe a igreja de Caraguá. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Lucas. Nos últimos meses, eu tenho lido os evangelhos e eu queria compartilhar com você no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. A gente vai ver a parábola do bom samaritano. Há uns 5 meses atrás eu já estava lendo também o livro de Lucas, 5 ou 6 meses atrás, e Deus falou muito comigo nessa parábola aqui. E aí agora eu retomei a ler o livro de Lucas, e novamente Deus falou comigo de uma forma diferente. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia fala por diversas formas, ela enche o nosso coração de diversas formas, e isso é a palavra de Deus, esse é o poder do Espírito Santo. Então, Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu vou ler aqui até o 37, tá? Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, aqui nesse versículo 25, no primeiro que nós lemos, um certo doutor, a Bíblia não diz quem é, um doutor, um conhecedor da lei, os homens que viviam entre as autoridades ali, entre os fariseus, os saduceus, se levantou no meio da multidão e perguntou para Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, e ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe:
respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram. E o espancando, retiraram-se, o deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, passou de longe, desviou dele, foi por outro caminho, viu e foi por outro caminho. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem e o cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que te foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze-o da mesma maneira. Esses dias eu comentei, numa das lives, que Jesus, por diversas formas, falava e ensinava a multidão, mas Jesus também ensinava o povo com parábolas, com histórias que era comum para eles ali naquele ambiente que eles viviam. E Jesus mais uma vez faz isso. Jesus conta a história do samaritano, de um homem samaritano. E aí Jesus coloca alguns personagens nessa história para que aquele doutor da lei viesse a entender o que Jesus queria ensinar para ele, baseado na lei, baseado naquilo que Deus havia dado a Moisés, a lei de Deus. Amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, a lei. Tanto que quando esse doutor da lei, esse conhecedor da lei fala para Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus, no versículo 26, fala para ele assim: o que está escrito na lei? O que está escrito aí na lei que você lê? E aí Jesus pergunta: o que você lê? Eu quero que você fale o que está escrito e o que você lê. E aí esse doutor fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus pega as próprias palavras desse homem, desse doutor, baseada na lei de Deus, e Jesus fala para ele: respondeste bem, faze isso e viverás. E se encerra, a gente poderia dizer que esse ensinamento poderia se encerrar ali para aquele homem, aquele doutor pergunta para Jesus e Jesus responde ele e poderia se encerrar. Acabou, Jesus falou: faz isso e você vai viver. A questão dele era: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Faz o que está na lei. Se você fizer isso, você vai viver. Mas esses homens, esses doutores, eles sempre queriam se justificar, eles sempre queriam pegar Jesus em alguma coisa, achar culpa em Jesus, para condenar, para colocar a multidão contra Jesus. E eles sempre tinham alguma coisa para tentar questionar aquilo que Jesus falava. E aí no versículo 29 ele fala assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ele querendo se justificar daquilo que ele havia dito, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí ele coloca uma questão importante que eu queria meditar um pouco com você. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? As pessoas da sua família são da sua família, né? Se a gente fosse colocar aqui numa questão de compaixão, a sua família é sua família. Você faz o bem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu primo, é a sua família. Mas quem é o seu próximo? A quem Jesus se refere quando Jesus fala ao seu próximo? Faz isso para o seu próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao seu próximo como a você mesmo. E aí esse doutor da lei tenta questionar Jesus
para si, justifica e fala: Jesus, e quem é o meu próximo? E aí Jesus traz essa parábola, essa reflexão, e Jesus conta a história do bom samaritano. E aí a gente vê aqui que a gente tem 3 personagens, vamos dizer assim, que Jesus começa a narrar essa história, que é o sacerdote, o levita e o samaritano. E o homem do meio do caminho, né, que foi roubado e foi espancado, e enfim, que estava quase morto, meio morto. E aí Jesus começa a contar a história. Para nós, irmãos, que conhecemos a Bíblia e lemos e temos como ler hoje, sabemos o fim da história, isso é maravilhoso, porque você é capaz de ler e saber. Mas quando Jesus começa a contar essa história, imagina se você estivesse lá, nessa hora. E aí Jesus começa a contar a história. Existia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e era um caminho comum para eles fazerem esse caminho. De tempos em tempos o povo subia até Jerusalém para servir ao Senhor, para servir a Deus, para ler, para conhecer a Deus e participar das festas em Jerusalém, e descia para Jericó. Então era um caminho assim, era um trecho comum. Para nós aqui de Ubatuba, vamos pensar assim: vou em Taubaté e volto. Você vai de manhã, à tarde você volta. Era um trecho comum para eles ali, só que era um trecho perigoso. É um declínio, né? Jerusalém, Jericó, e eles faziam todo aquele percurso de repente de cavalo, a pé. Só que era um percurso perigoso. Era um lugar que aconteciam muitos assaltos. Era comum acontecer esse tipo de coisa nesse percurso. E aí Jesus começa a contar essa história e fala que tinha esse homem que descia para Jericó e foi assaltado, espancado, roubaram tudo que ele tinha. Mas, aí vem a questão, mas descia um sacerdote. Imagina você lá, e descia um sacerdote, imagina você ouvindo. E aquele sacerdote viu aquele homem. Eu acho que automaticamente a gente pensaria assim: ufa, o sacerdote está passando. Vai ajudar ele, vai fazer alguma coisa por ele, vai curar as feridas dele, vai colocar ele sentado. Ele estava jogado, é muito quente esse trecho, então imagina, vai colocar ele sentado numa sombra, alguma coisa o sacerdote vai fazer. Mas aí a gente é surpreendido, porque o sacerdote passa de largo, como diz a Bíblia. Ele vai por outro caminho, desvia, finge que não vê e continua o seu caminho. Sacerdote. Uma frustração para aquele povo ouvindo o sacerdote. Como assim? Por que ele não fez? Ele descia de Jerusalém, ele poderia ter vários argumentos. A gente não vai entrar nessas questões. Se tivesse morto aquele homem, a gente não vai entrar nessa questão, mas ele poderia ter vários argumentos, mas ele não parou para ajudar esse homem. Mas vinha um levita, um servo de Deus também, que descia o mesmo caminho. Aí a gente pensaria, ou pelo menos eu pensaria: agora sim, agora o levita vai ajudar. O sacerdote não quis ajudar por algum motivo e foi, mas o levita vai ajudar. E aí o que aconteceu? O levita passou direto também. Mais uma frustração. Naquele momento, na história. E aí Jesus continua: mas vinha um samaritano. E aí entra uma questão importante que eu creio que é onde Deus quer falar com a gente. Vem o samaritano. Para o povo judeu, naquele momento, ouvir que um samaritano faria o bem por alguém era algo muito difícil de aceitar. Porque existia um conflito muito grande entre eles, porque os judeus não aceitavam, os samaritanos não aceitavam, porque eles eram... A gente não vai entrar por essa questão, mas eles eram misturados, vários povos, e eles não aceitavam, eles não conviviam bem. Então eles não poderiam acreditar que um samaritano faria aquilo. Mas aquele samaritano descendo pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar, encontrando a mesma pessoa, aquele mesmo homem, aquele samaritano surpreende todos. Ele para, ele dá atenção para aquele homem, ele pega aquele homem, coloca sobre o seu animal, leva até uma hospedagem, cuida daquele homem, passa vinho, passa azeite sobre a ferida daquele homem, cuida daquele homem, de repente tem até uma conversa com ele. E no dia seguinte aquele samaritano levanta, paga todos os gastos que foi dado para aquela hospedaria naquele momento, paga e fala assim: olha, aquele homem que eu encontrei no caminho está ficando aqui. E se ele der algum outro gasto, você pode marcar na minha conta, porque quando eu voltar de Jericó, eu vou pagar todos os gastos que ele deixou.
Então aquele samaritano naquele momento que Jesus conta essa história vai além daquilo que aqueles homens, que aquele doutor poderia imaginar. Vai além, porque todos ali sabiam que o sacerdote e o levita deveria ter feito bem. Todos. Quando eu imagino que quando a multidão e o próprio doutor aqui da lei, como a Bíblia fala aqui, ouviu que vinha o sacerdote, ele, agora o sacerdote vai ajudar ele, vamos ver o que vai acontecer. Não, o sacerdote passou direto. E aí em seguida veio o levita, entendi, agora é o levita que vai ajudar e não o sacerdote. E o levita passa direto. E aí de repente entra um samaritano na história, uma pessoa inesperada que ninguém esperava. De repente, na multidão, ninguém esperava que Jesus fosse usar de exemplo um samaritano. Um samaritano. E aí Jesus usa, e aquele samaritano, além de ser usado para essa parábola, ele faz o que é certo. E além de fazer o que ele é certo, ele vai além daquilo que ele poderia fazer. E aí fica uma questão que eu fico pensando. Será que a gente tem feito o bem ao próximo? Será que a gente tem surpreendido as pessoas? Não para mérito seu e meu. Mas será que as pessoas olham para mim e falam assim, puxa, eu não esperava isso do André. Eu não esperava. Eu não esperava que ele fosse fazer isso por mim. Eu não esperava que você fizesse isso por mim. Olha, eu ouvi dizer que o fulano fez tal coisa por ele. Será que a nossa história tem sido como a do samaritano? Irmãos, ninguém viu. A Bíblia não fala qual era a nacionalidade desse homem que foi surrado e assaltado. A Bíblia não relata. Lucas não relata isso pra gente. A Bíblia não deixa. Mas era um homem que vivia por ali também, fazendo o mesmo caminho que eles, a mesma viagem. E aquele samaritano, sem se importar quem era, a forma que estava, o que ele estava fazendo ou deixando de fazer, qual era a posição daquela pessoa, se ele era importante ou não, aquele samaritano pega aquele homem, coloca no seu animal, leva para um lugar, cuida das feridas dele, além de cuidar, dá atenção para ele, zela pela vida dele e vai embora. A vida dele continua, ele não parou a vida simplesmente para aquele homem, ele parou um pequeno tempo. Ele teve um ato de compaixão, como Jesus fala, ele teve compaixão daquele homem ali, ele dá essa atenção e continua. E aí ele vai, eu não sei qual era a tarefa dele, a Bíblia não fala, ele estava descendo, ele estava no caminho entre Jerusalém e Jericó também, ele deixou tudo certo e disse, olha, quando ele for embora, porque ele vai embora, se ele der algum gasto, quando eu voltar de viagem, eu pago para você a diferença. E o que será, irmãos, que a gente tem feito para fazer essa diferença? Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que você pode manifestar compaixão? Quem é a pessoa que você pode expressar isso que Jesus disse para esse doutor? Pode ser, a gente conhece um pouco a Bíblia, a gente conhece um pouco Deus, a gente procura conhecer cada vez mais Deus, e tenho certeza que muitos que estão assistindo aqui conhecem Deus também. E aí Jesus pode perguntar para você também, o que está escrito aí na lei? O que você entende por compaixão? Imagina se Jesus estivesse diante de você agora e falasse o seu nome e falasse o que você entende por compaixão, por amor ao próximo. Sabe, irmãos, a gente se limita muito a ter para poder fazer alguma coisa, mas você fazer o bem não é isso. A Bíblia fala que esse samaritano ele pagou, né, 2 dias de trabalho para aquele homem e disse que pagaria qualquer outra dívida possível depois. Ele pagou em dinheiro, mas o maior ato de compaixão aqui, sabe qual foi? Esse samaritano parar a vida dele por algum minuto. Parar por um minuto tudo que ele estava fazendo. Parar tudo que ele estava planejando fazer e dar atenção para aquele homem que precisava tanto de ajuda. Esse é o maior ato de compaixão. Esse é o maior ato de compaixão que a gente pode ter pelo próximo. Se importar com o próximo, sabe? Sentir as dores do próximo e olhar com o olhar de Jesus. Eu já vi alguns estudos sobre esse texto, sobre essa parábola.
Alguns comparam o samaritano a Jesus. E tem vários textos, estudos que dão vários ensinamentos que são bons. A gente retém o que é bom e aprende, né? A Bíblia ela fala de diversas formas. Mas o ensino principal que eu creio que Jesus quis passar para esse doutor que procurava, a dúvida dele era a vida eterna. Como eu faço para ter a vida eterna? E Jesus falou, olha, para você ter a vida eterna, faz isso que você acabou de ler. Como você leu e leu muito bem, faça isso e você vai ter a vida eterna. Ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a você. E o resto, toda a lei depende disso. Todo o resto vai acontecer se você fizer isso. Porque o próprio Jesus cumpria essa lei. Ele amava a Deus sobre todas as coisas e ele amava o próximo. E por isso Jesus veio naquele momento, por isso Jesus se manifestou na terra, para morrer na cruz por você. E o ato de Jesus se entregar na cruz por você foi a compaixão que Jesus teve por mim e por você. Só que é comum, irmãos, a gente olhar só pra gente. A gente tem essa tendência. E quando eu falo só pra gente, não é só pra mim. Que é uma coisa que eu aprendi com Deus. Eu não posso só olhar pra mim, mas também eu não posso só olhar pra dentro da minha casa. Porque hoje sou casado, né? Com a Carla, tenho 2 filhas, a Yasmin e a Nicole. Se eu olho só pra mim, só pra minha casa, é um ato egoísta. Porque a minha casa, eu sou o provedor, Deus me abençoa, Deus me dá o trabalho para que eu ganhe o meu sustento, para que eu seja o provedor dessa casa. Se eu olho só para a minha casa, eu não estou tendo um ato de compaixão. Esse é o meu papel como sacerdote. E às vezes a gente começa a olhar só para aquelas pessoas que estão em volta da gente. Esse não é o teu próximo. O teu próximo é aquela pessoa que ninguém espera que você faça, é aquela pessoa que você não imagina de onde vem, e você tem um ato de compaixão, você tem a dor daquela pessoa, por aquilo que ela está passando, e você ajuda aquela pessoa. Esse é um ato de compaixão. E esse é o nosso papel como cristão, é isso que a gente tem que fazer. E a cada dia que passa, irmãos, toda essa situação que a gente está vivendo, do Covid-19, isso já vinha acontecendo, tantos vírus que surgiram, tantas enfermidades que vêm surgindo, a Bíblia fala que vão vir piores, pestes, terremotos, maremotos, isso vai continuar acontecendo, mas enquanto a gente estiver debaixo da proteção de Deus, a gente terá essa proteção de Deus, e enquanto a gente manifestar compaixão ao próximo, a gente vai levar o reino de Deus. Por exemplo, o projeto Ágape Solidário. Eu não sei quantas cestas foram entregues até hoje. Eu sei que foram muitas cestas. E pode ser que você que está até acompanhando a gente nessa live foi abençoado com uma cesta. Esse é um ato de compaixão. Com certeza, de uma forma inesperada, mas numa hora que você precisava, você recebeu uma cesta e você foi abençoado por Deus. Teve uma situação que uma moça recebeu uma cesta. E aí, quando os irmãos chegaram para entregar essa cesta, ela falou, não, mas eu não fiz o cadastro, eu não pedi. E naquela hora Deus moveu e deu discernimento aos irmãos que estavam fazendo aquela entrega, abençoando. Disseram para ela assim, não, então olha, você está precisando dessa cesta? E ela falou, eu estou precisando. Eu falei, então é sua, foi Deus que mandou para você. Olha só como Deus ele olha para a dor do nosso coração, olha só como Deus olha para nossas necessidades. Isso é um ato de compaixão, você faz o bem por amor a Deus e por amor ao próximo. Quantas pessoas não estão precisando de um emprego hoje? Quantas pessoas não precisam de uma palavra de consolo? Quantas pessoas não precisam, irmãos, conhecer a Bíblia? Conhecer a Bíblia. Hoje de manhã mesmo eu acordei para ir trabalhar e aí acabei me atarefando com as coisas aqui em casa e quando eu vi já estava perto da hora de sair. E aí eu pensei assim, depois eu leio a Bíblia. E aí eu lembrei da passagem de Marta e Maria, da melhor parte. Eu falei, é melhor eu perder meia hora, 40 minutos do meu trabalho agora, porque eu tenho essa liberdade, né, por ser autônomo, do que eu perder o dia e não estar perto de Deus. E aí eu parei, li a Bíblia e saí. Muita gente precisa conhecer esse Deus, muita gente precisa conhecer Jesus. E como que essas pessoas vão conhecer Jesus? Se você levar. Eu fico vendo esse homem, esse samaritano, ele foi um evangelista. Ele foi um evangelista.
Ele passou pelo caminho, ele tinha uma missão, que a gente não sabe qual é, ele estava indo na sua missão, e aí ele encontrou um homem, ele parou o que estava fazendo, cuidou daquele homem, teve compaixão, ficou com aquele homem, cuidou das feridas dele, passou remédio, algo profético até, o vinho e o azeite, né? A gente sabe o que representa o vinho e o que representa o azeite na Bíblia, o sangue de Cristo e o Espírito Santo, e aquele homem cuidou o samaritano cuidou daquele homem e foi embora. E deixou lá naquela hospedagem para que ele curasse as suas feridas e ainda depois andou a segunda milha, pagando ainda as despesas possíveis que viesse a ter aquele homem naquele momento. Então eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso, que a gente pensasse um pouco sobre isso. Quem é o nosso próximo? E não tente ou não deixe a sua mente limitar você por aquilo que você tem. Porque você ter compaixão não é você simplesmente fazer ou dar algo a alguém. A gente sabe que a maior arma que a gente tem é a oração. É a oração. E como funciona, irmãos? Como a oração funciona? Ora, coloca diante de Deus e espera para você ver como Deus responde, como as coisas acontecem debaixo de oração. Coloca na mão de Deus e você vai ver que Deus faz. Então pode ser que você conheça alguém, ou você está assistindo essa live também, e você precisa de uma oração, você precisa de um cuidado. Jesus quer cuidar de você, Jesus quer cuidar da sua família, Jesus quer cuidar da sua vida. Não se desespera. Você pode ter pensado hoje assim, puxa, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo. Não, eu digo para você que Jesus se importa com você. Jesus se importa com você, Deus se importa com você. E Ele quer cuidar das suas feridas, Ele quer cuidar de você, Ele quer ser o bom pastor de você. Só que você precisa permitir isso. Pode ser que você esteja até como esse homem no meio do caminho, meio morto, já sem reação nenhuma, sem saber para onde ir. Em nome de Jesus, é agora que Jesus vai entrar em cena na sua vida e vai fazer toda a diferença para você. Amém? E para a gente finalizar, eu imagino que quando Jesus falou assim no versículo 33, mas um samaritano que vinha de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Veio o sacerdote, veio o levita, que todos esperassem que fizesse alguma coisa, mas veio um samaritano e fez. A Bíblia fala que Jesus pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Jesus veio para curar os doentes. Jesus veio para libertar os presos, libertar os cativos. Pode ser que você pense de você mesmo assim, pastor, eu não tenho jeito, eu não sou essa pessoa. Eu não vou conseguir ter compaixão de alguém, eu não vou conseguir fazer o bem. Eu fico vendo tanta gente fazendo o bem, ajudando, trabalhando na igreja, se envolvendo nos ministérios, servindo a Deus com alegria, mas eu acho que isso não é para mim porque eu não consigo. Em nome de Jesus, rejeita esse pensamento. Isso não é de Deus para você. Porque o que Deus tem para você é uma obra como essa. Uma obra como essa não precisa ser uma multidão, pode ser uma pessoa. Às vezes Deus quer que você cuide de uma pessoa só e essa pessoa vai ganhar uma multidão. Ou não. Às vezes Deus quer que você cuide dessa pessoa e simplesmente você cuide dessa pessoa. E essa pessoa é aquela missão que Deus tinha para você. Aí você olha para a sua situação e volta e fala, mas poxa, eu não estou trabalhando, eu estou recebendo ajuda. Isso não importa. Você ter compaixão de alguém é você se importar e sentir a dor do próximo, e Deus vai prover para você algo, ou Deus vai colocar no seu coração o desejo de orar e de clamar por aquela pessoa, e Deus vai abrir a porta. Algo inesperado. Deus faz isso, Deus surpreende a gente. Se a gente permitir, Deus surpreende a gente. Como essa história que a gente foi surpreendido. Em nome de Jesus, que a gente olhe para o nosso próximo, que a gente tenha compaixão. Não olhe só para dentro da sua casa, não olhe só para a sua família, não olhe só para aqueles que estão em volta de você. Porque essas pessoas que estão em volta de você, elas já esperam algo de você. Seus filhos, a sua esposa, seus irmãos, esses já esperam algo de você e eu imagino que você também queira fazer algo por eles. Mas faça por alguém inesperado. Inesperado. E você vai ver o quanto a sua vida
E as pessoas serão edificadas por essa ação que você pode fazer, abençoando a vida de alguém, tendo compaixão, manifestando esse amor de Cristo por essa pessoa. E aí, para a gente encerrar, eu volto na primeira pergunta que esse doutor fez para Jesus. Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? O único Deus que pode te dar a vida eterna é Jesus Cristo. Nenhum outro Deus. Existem tantos outros que se dizem deuses, né? Mas que existe só um Senhor, que é Satanás, deles. Eles pedem coisas, eles te pedem riquezas, eles te dão riquezas, eles te oferecem fama, status, mas o único que pode te dar a vida eterna é Jesus. E além dele te dar a vida eterna, ele se ofereceu e morreu na cruz por você. Amém? Então vale a pena você conhecer Jesus, vale a pena você amar o próximo, vale a pena você olhar em volta do seu caminho. Às vezes a pessoa que mais precisa de ajuda está no seu caminho todo dia e você não está percebendo. Amém? Eu peço ao Pai que abra os seus olhos, abra os meus olhos para que a gente veja essas pessoas. E que o nome de Deus seja exaltado através da minha vida, através da sua vida. E aí as pessoas vão dizer, puxa, eu não esperava que você fizesse isso. Aí você vai aproveitar esse momento e vai glorificar a Deus. Porque é para isso que a gente está aqui, para exaltar o nome do Senhor. Amém? Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tantas pessoas precisam, Senhor Deus, de ajuda nesse momento que nós vivemos. E também, Senhor Deus, tantas pessoas precisam, Senhor Deus, de uma palavra, Senhor Deus, de uma palavra de consolo. Tantas pessoas, Senhor Deus, precisam conhecer o Senhor, ó Pai. Pai, nós juntos aqui, Senhor Deus, oramos e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a manifestar esse amor, Pai. Não nos deixa, Senhor Deus, sermos limitados, ó Deus, aquilo que temos ou aquilo que vemos, mas que a gente venha, Senhor Deus, viver, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, ó Deus, os Seus mandamentos, de uma forma espiritual, Senhor Deus, e não carnal. Que a gente creia na Tua palavra, Senhor Deus, que a gente siga as Suas leis, os Seus mandamentos espiritualmente, Senhor Deus. E nós sabemos que assim nós faremos a Sua obra, Pai. Nós queremos te amar, ó Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós queremos olhar ao próximo, Senhor Deus. Nós queremos ter compaixão. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar ao próximo. Nos ajuda a fazer o bem, para que o Seu nome, Deus, continue a ser exaltado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, glória a Deus. Espero que essa palavra seja edificante para a nossa vida, e vai ser, né? Porque é a palavra de Deus. Então, ela sempre nos edifica. E para a gente encerrar, eu queria reforçar aqui sobre o projeto Ágape Solidário. Eu imagino que a gente já está chegando ao fim dessa quarentena, né? Em nome de Jesus, e tudo vai voltar aos pouquinhos ao normal. Mas ainda a gente está precisando bastante de mantimento. Principalmente os básicos, sabe? Arroz, feijão, óleo, farinha, etc. Esses itens básicos da cesta. A gente não vai fazer, nesses finais de semana, aquele esquema de recolhimento na igreja. Mas se você puder, e você tiver na sua casa algo que você possa abençoar uma família, passa lá na igreja Ágape, e deixa lá. Deixa lá na secretaria, com o pessoal da secretaria, e a gente vai estar montando essas cestas. Amanhã a gente tem algumas cestas para entregar, mas a gente não tem ela montada ainda. Isso tem sido um milagre, viu? Porque todo dia precisa de cesta e todo dia não tem. E aí amanhã tem. E aí a gente precisa de cesta e não tem. E aí quando chega na hora tem. E Deus sempre está provendo. Então se você tiver e puder, e você que está assistindo essa live, de repente não é da igreja e quiser ajudar, como algumas pessoas têm ajudado e tem sido uma bênção. Algumas pessoas têm ajudado com mantimento, com dinheiro, e foi tudo direcionado para isso, e foi maravilhoso. Muitas famílias foram alcançadas. Então você pode ajudar também. Você passa lá na igreja e deixa lá, e vai ser uma bênção. Tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite, e que juntos a gente possa em breve voltar. Hoje eu vi umas fotos da igreja lá com as cadeiras. Eu tive lá e vi, mas eu vi, acho que foi a Cris, a minha cunhada, que postou as cadeiras já preparadas para nos receber.
e vai ser uma bênção quando a gente voltar, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe vocês, shalom e até breve, se Deus quiser. Tchau!